13 de novembro de 2021, Sorocaba, São Paulo. Durante a noite de sono, sozinha em casa, Carol Pasquim dormia em sua cama. De repente, um estampido ecoa pela madrugada, ceifando a vida da jovem. A polícia começa as investigações e aponta o ex-padrasto de Carol, Eduardo de Freitas, como o autor de tudo. Ele nega. E nega também um outro crime que aconteceu em julho de 2023. Seu próprio filho garante que Eduardo abusou do neto de 2 anos. Confira agora a entrevista que fiz com o advogado de Eduardo e tire você mesmo suas próprias conclusões. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque nas suas mídias sociais. Assim a gente constrói o canal que está sendo muito bom de fazer, não só por nós, mas principalmente porque você está aqui com a gente. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Daí você vem comigo até o final dessa entrevista, com quem eu vou conversar aqui, o Dr. Fábio Costa. É um prazer ter o senhor de novo aqui. Você, né, Dr. Fábio? Você é mais novo que eu, então... Você. É um prazer ter você aqui no canal novamente. Obrigado mais uma vez pelo convite. E num caso que pega fogo aqui no canal, que é o caso Carol Pasquim. Sim. Você agora está na defesa do Eduardo, do padrasto da Carol. Na defesa do Eduardo, que é o suspeito de estar respondendo o processo, que o suspeito de ter matado a Carol. O Eduardo ainda não está nem ele foi denunciado, pronunciado. Como é que está agora? Ele é réu ou não é réu na morte da Carol? Já houve uma denúncia. A partir do momento que você tem uma denúncia do Ministério Público, essa denúncia é aceita pelo juiz, e aí oficialmente ele vira réu num processo. Então hoje a gente pode dizer que sim, ele é réu num processo. Está respondendo o processo, respondendo em liberdade. E a fase em que nós estamos no processo agora, a instrução, toda a colheita de provas, todos os depoimentos, inclusive o interrogatório do Eduardo, tudo isso já foi feito. Próximo passo agora é só a vinda de alguns documentos que estão faltando, que o Ministério Público requereu depois do interrogatório do Eduardo. Lembrando que num processo criminal quem fala por último é sempre o réu. E depois do depoimento dele, do interrogatório dele, o Ministério Público pediu alguns documentos, algumas diligências, e assim que essas diligências vierem aos autos, o juiz vai abrir um prazo para o Ministério Público de 5 dias para que ele apresente as alegações finais dele, as razões finais. Consequentemente, nós também teremos 5 dias, a defesa, para apresentar essas alegações finais, e aí posteriormente virá aí uma sentença. Uma sentença que ela não é quantitativa de pena, não tem uma quantidade de pena, e sim uma decisão se ele vai ou não a júri popular. Ou seja, ele é réu, mas a gente não sabe ainda se vai ter julgamento, porque está exatamente nessa fase que pode tudo. O que pode acontecer? O juiz pode alegar que não tem provas, o promotor pode alegar que ele não matou, é isso? Excelente pergunta, vamos lá. Em outros crimes, se nós estivéssemos aqui falando de roubo, furto, tráfico, receptação, nessa audiência, nessa sentença, o juiz ia dar uma quantidade de pena para ele. Agora, quando se trata em crime doloso contra a vida, que é esse que ele está respondendo, que é de competência do tribunal do júri, nessa sentença o juiz tem 4 possibilidades. Primeiro, a absolvição. Ele pode absolver por falta de provas. Ele pode desclassificar o crime. Isso não vai caber porque às vezes quando tem um disparo de arma de fogo, o juiz pode entender, não foi uma tentativa de homicídio. Nesse caso não existe uma desclassificação. Uma impronúncia por falta de provas. Há uma possibilidade disso acontecer. Agora, diante do nosso ordenamento jurídico, da maioria esmagadora das vezes, esse juiz, havendo, e não provas, a gente não pode jamais confundir esse termo, elementos com provas, havendo elementos e indícios, suspeitas de que ele cometeu esse crime, o juiz dá uma decisão de pronúncia, uma sentença de pronúncia, e essa sentença vai levar ele
a júri popular. O que as pessoas me questionam bastante, inclusive há alunos, mas não tem que ter provas para condenar? Sim, as provas serão apresentadas lá no tribunal do júri. Nesse primeiro momento, basta o indício, a suspeita. Havendo isso, o juiz remete ele lá para o tribunal do júri. E hoje, no caso da Carol Pasquim, quais são as provas que foram levantadas pela polícia para estarmos neste momento esperando se vai ou não a júri popular? São provas, elementos? O que foi levantado no caso da Carol que coloca o Eduardo como o autor de tudo? Vou usar o termo elementos, ilações e suposições. Tá. Isso eu estou dizendo aqui, Beto, não é porque eu sou advogado dele. Não, porque você é advogado. Porque se tivesse uma prova contra ele, olha, a prova cabal que tem contra ele tem um vídeo dele, é um vídeo e eu vou combater esse vídeo. Então não tem no processo hoje um processo curto, um processo de 567 páginas, muito curto, né? Um relatório de investigação bem extenso, onde nesse relatório de investigação, que é a base dessa denúncia do Ministério Público, ele diz o quê? Que ele a perseguia, que ele a controlava, que ele a manipulava. Mas a gente não pode esquecer também que ele foi casado com a mãe por um período. E não estou falando de 1 ano, 2. Foram 15 anos. Ele viu a menina crescer, né? Então, há uma certa suposição, ilação em relação a essa perseguição dele por conta das mensagens, o fato dele ter invadido a casa quando ele soube que lá estava tendo uma festinha meio que particular e não tem nenhum cunho. Isso eu falei várias vezes, né, nas oportunidades que eu tive de falar. Você não tem nessas mensagens e nem nas fotos nada de cunho sexual, nada, absolutamente nada. Você tem uma dedução. Então, se você me dizer, mas você acha que sim? Eu acho que sim. Suponhamos que sim. Talvez seja. Agora, isso tudo vai servir para levar ele à júri popular. Eu já disse a ele, e todas as vezes que eu falo isso para ele, ele é bem enfático em dizer, eu não vou ao tribunal do júri. E aí, para não criar esse embate com ele, não é uma decisão para dele. ele, não é uma decisão dele, e eu vejo por um lado técnico, embora ele também seja advogado na esfera trabalhista, né? Eu disse a ele, falei, olha, se você me perguntar hoje se você vai ou não à júri popular, eu vou dizer para você que sim. Mas não tem provas. Aí está a questão. Nós temos indícios de que você praticou o crime. Indícios, sim. E esses indícios servem para levar você ao tribunal do júri. Agora, quais são as provas que o Ministério Público vai apresentar no tribunal do júri? Eu digo para você que não tem. Então, a sua absolvição está fadada a acontecer lá no tribunal do júri. Aqui, a gente sempre fala no jargão jurídico, o juiz deste processo não vai segurar essa batata quente. Ele vai deixar para vai deixar para o conselho de povo. Vai deixar para o conselho de sentença. Vai deixar. Agora, quais são os indícios que foram levantados que colocam ele no crime? Os prints das conversas, o fato dela ter se matriculado numa faculdade de veterinária e ele também foi se matricular. Mas ele nega que teve um caso com a Carol? Nega, absolutamente. Veementemente ele nega. Ele fala que ele nunca teve nenhum caso com ela? Absolutamente nunca. Mas a própria... Estou aqui dizendo, não é minha reprodução de defesa. São palavras dele. Não, entendi. Isso eu não sabia. Eu achava que isso ele não negava. Por exemplo, o que ele fala sobre aquela foto que ele está pelado com o pé da Carol? Tem uma foto de ele pelado com o pé da Carol. Eu não tive acesso a essa foto. Essa foto não está no processo. Isso aí foi me falado pela Elaine, pela mãe da Carol. É isso aí que eu gostaria de separar. Tá no processo que foi falado depois. Eu não vou entrar no mérito dessa questão do julgamento popular. Porque se você uma pessoa que não é do meio jurídico, fazer a leitura de todas aquelas mensagens que você teve acesso, na íntegra você teve acesso, uma pessoa que não é do mundo jurídico, que não é do mundo investigativo, como você olhar aquelas mensagens, vai dizer que ele é um stalker de verdade, que ele a perseguia, que ele a matou,
ele queria Não, se ele matou, não sei, mas que ele é um stalker é meio impossível de não ser. Assim, nessa questão de perseguição, agora, em um determinado momento, ela diz para uma amiga, ele só vai parar quando me matar. E ele também disse várias vezes para ela, você vai me matar de desgosto. Mas então por que ele perseguia tanto ela? Era o cuidado que ele tinha de pai com filha, porque a mãe também, ela foi morar com o pai. Quando ele separou da mãe, ela foi morar com ele. Então essa via as pessoas não... Como é que é? Volta. Quando a Elaine separa do Eduardo... A Carol fica morando 4 meses com ele. Porque ela quis? Porque ela quis. Então, mas não parece meio um romance aí? Eu vou te falar, eu não vou... Numa separação, assim, numa separação, a filha querer ficar com o padrasto, com o pai... E eu não vou julgar. Não vejo como... Não, eu não vou julgar. Eu digo assim, moralmente falando, se é bonito ou não ele ter tido um caso com a Carol, isso daí não me cabe aqui, isso não é um crime. Me cabe falar de crimes. O que eu quero dizer é o seguinte, no caso dele, eu achava que ele não negasse o romance. Ele nega. Eu achei até que ele pudesse falar, olha, foi de comum acordo, nós fomos amantes durante muitos anos. Eles vão pro Beto Carreiro World lá, fazer o aniversário dela. É estranho, não é estranho? A mãe deixa, não só deixa. Só te interrompendo. Não me cabe aqui, esse também é julgamento moral, mas... Pode ser imoral, mas não é ilegal. Não, é o que eu falo, não é crime. Assim, então, por isso, se ele tivesse um caso com ela... Estou tratando da questão aqui jurídica do problema dele, né? O que a sociedade pensa, para mim, pouco importa. A opinião popular das pessoas, porque se eu fosse dar ouvidos, né, a opinião popular, eu não estaria sentado aqui, não estaria dando a minha cara na televisão todo dia. Eu conversei com a Carol, tentei várias vezes entrevistar o Eduardo também. Sim. E ficou, já falamos aqui um pouco antes de entrar na gravata, estava feito convite para ele falar. Então, para mim, eu não sabia que ele negava o romance, eu sabia que ele negava o assassinato. Ele nega o assassinato, ele nega o romance, ele confessa que teve a condenação pelo envolvimento com uma menina de 17 anos que trabalhava com ele, que ele foi condenado lá no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, por armazenamento e divulgação de pornografia infantil, que ele já foi condenado, passou pelo regime aberto, pelo semiaberto, está no regime aberto agora. Nada disso ele nega. 17 anos ainda é infantil? Na realidade, assim... Achei que era só até 12, 14. Então... A questão do estupro de vulnerável, você fala menor de 14. Mas essa relação que ele teve não foi na questão da vulnerabilidade. Foi na questão que, num primeiro momento, a menina disse que teria sido contra a vontade dela. Aí você entra num estupro. Mas comprovadamente depois ficou que não houve isso. Foi uma relação consensual. Mas... ante a questão dela ter menos de 18 anos e ele ter no seu aparelho de telefone celular as imagens e divulgou essas imagens, ele foi condenado por isso. Para as pessoas entenderem, isso não é com a Carol, isso é uma menina... Isso é uma outra coisa, isso é um fato de... É outra história que ele trabalhou, é uma moça que trabalhou com ele como secretária. Exato. Até a Carol mesmo chegou a trabalhar para ele como secretária. Sim. Ela tinha 17 anos, eles tiveram envolvimento... E ele gravou o sexo entre os dois e até divulgou, mandou para algum amigo, alguma coisa. Isso, o crime que ele tem é o armazenamento e a divulgação. Isso. Não o estupro em si, porque o estupro foi tirado, é isso? O estupro, na realidade, ele não foi nem denunciado pelo estupro. Então, ela falou que foi, mas... Falou que não foi, mas se retratou. A investigação mostrou que não. Comprovou que não foi de livre e espontânea vontade, foi consensual. Mas, assim, como ele já havia divulgado isso, e lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, você tem o crime lá do artigo 244 A e B, que é a questão de você... Um crime é quando você armazena, outro é quando você divulga. Então ele foi condenado por esses dois crimes. O passado condena e o futuro também. A gente vai entrar para o futuro, mas a gente vai falar mesmo um pouco agora mais da Carol em si. Como ele explica... Porque no dia que a Carol morre... Tem imagens do carro dele, inclusive, em frente à loja que ela trabalhava. Sim. É uma picape vermelha. Agora uma Fiat Strada vermelha. Está apreendido esse veículo. Então, ele estava fazendo o que ali? Beto, é assim, o local que aconteceu, Sorocaba,
não é uma cidade que ele nunca frequentou. É uma cidade onde ele frequentou a vida inteira. Ele não tinha sequer, depois que ela saiu da cidade de Pilar do Sul, que ela vem para Sorocaba, ele não tinha ciência de onde ela trabalhava. Inclusive, ele disse, olha, você passou tal dia naquela região. E ele fala, mas eu não passei só aquele dia. Eu passei 300 vezes naquele local. Ele parava o carro sempre ali Ele na tem frente? notas, assim, isso depois eu vou juntar no processo, até faço questão de te mandar. Ele tinha uma casa de agropecuária, né? Então ele fazia compra. Então ele tem diversos comprovantes de que lá ele esteve em dias diferentes, em horários diferentes. É porque a investigação ela vai pegar aquilo que interessa a ela. Cabe a mim, como advogado, provar. Olha, isso aqui não é um fato pontual. Porque eu tenho certeza absoluta que o Ministério Público vai levar isso e vai dizer, olha aqui, seus jurados, no dia ele estava lá. E aí eu vou mostrar 1 milhão de... Olha, ele estava nesse dia, nesse. Inclusive ele estava até quando ela não morava na cidade. Você está entendendo? Aí ele foi até a loja onde ela trabalhava. Foi para ver um carro. E ainda que soubesse onde ela trabalhava, ainda que soubesse que lá tinha... que ele tenha ido atrás dela lá. Aí eu pergunto, dentro dessas 567 páginas que é o processo dele, qual é o crime? Não, Ele ir até a loja onde tem um carro que talvez seja do interesse dele para ele comprar. Ah, mas aí ele está perseguindo ela. Mas você junta aí com as mensagens, você junta com as coisas todas? Sim. Aquela é muito. Seria muito pueril ele sem querer estar na frente da loja que ela trabalha. Com o carro parado ali no dia que ela morre, praticamente, né? Concordo. Que foi no dia, ela morre à noite, ou na madrugada. A Elaine, inclusive, me fala, mãe da Carol, que foi feito na época, ela traz um boletim de ocorrência da Carol contra o Eduardo por estupro. Sim. Isso não é algo que traga esse elemento? Isso nem foi para frente, isso não virou um inquérito policial, ele não respondeu por isso e posterior a isso, ela ainda vai trabalhar com ele. Palavras da mãe aqui, sim, sentada nessa cadeira. Não foi pro Zoom. Eu falei com ela por ali. Mas eu estava nessa cadeira. Ela estaria nessa cadeira, óbvio, virtualmente. Eu sei disso também. A mim impressionou no dia que eu falei, mas espera um pouco, ela faz um boletim de ocorrência de estupro e vai trabalhar com o estuprador depois, por quê? Eu fiz essa pergunta. Beto, eu não tinha... Ela responde que ela ficou com pena, alguma coisa assim. Eu não tinha visto a entrevista dela no seu canal. Até no dia que eu estava vindo para cá. Sim, pra gente gravar Família Gonçalves. Família Gonçalves. E não sei por quê, eu acho que era um dia depois que eu tinha conversado com ele, que eu tinha tomado ciência do tamanho desse caso, da Carol. Né? E eu estava com a minha namorada vindo para cá, e aí eu olhei, e aí eu peguei esse ponto onde a mãe fala, se o Eduardo estiver fazendo alguma coisa com você, fala para mim. E aí ficou uma questão, e até você pergunta, mas peraí, então você suspeitava de alguma coisa? Porque uma coisa é eu orientar a minha filha no seguinte sentido, olha, se alguém fizer, falar e mexer com você, você tem que me falar imediatamente, mas ela foi muito pontual. Então, essa questão, aí vem a questão da loja, a questão do carro dele, isso tudo, esses indícios, vão servir para levar ele a júri popular. Mas o Ministério Público, até o presente momento, o Ministério Público não conseguiu comprovar que foi ele que puxou o gatilho. No dia que acontece, ele estava onde? O que eles falam? Ele estava na cidade, depois ele lá vai... onde ela morre? E aí ele fala que vai para casa da mãe, mas depois a própria mãe desmente ele, falou que não, ele não veio para cá, e aí ele conta a versão dele, olha, eu estava com uma garota de programa, eu não queria revelar essa parte, que eu estava com uma garota de programa. Agora, o que eu estou buscando dentro Mas por quê? Qual é o problema? Tá com a garota de programa?
um advogado numa cidade... Para não ser preso falando da inocência, você fala, estava fazendo. De novo, estar com uma garota de programa, nós não estamos nos Estados Unidos, que a prostituição é crime. Mas um falso testemunho foi uma maneira... Né, nessa primeira questão, isso não foi um depoimento dele, ele só disse que tinha ele na casa da mãe, a mãe desmente, ele é confrontado, depois ele explica. Né? Agora... Ele fala que está com a garota de programa. Foi encontrada essa garota de programa ou provas que ele estava com ela? Não foi encontrada essa garota. Não foi encontrada. Ou sei lá, ele não foi com cartão de crédito, acredito, sei lá, alguma coisa assim, algum lugar não que tem, ele estava, algum motel. Ele estava com ela onde? Inclusive, ele estava com ela no carro. E ele no meio da rua. E ele não... O carro dele tem GPS? O carro dele foi encontrado em vários locais, lá na loja, no local então, onde esse lugar que ele estava com a prostituta não foi encontrado não no GPS? Não foi, porque são muitas localizações, Beto. Se a polícia fosse juntar todos os prints, todas as imagens, todas as câmeras deles circulando naquela cidade, porra. Não, mas na hora da morte dela ele não estava com a garota de programa? Em alguma rua? Sim. Ele estava na cidade. Tudo bem, estava na cidade, ele estava na GPS cidade. Vai te mostrar a localização exata. Inclusive, ele estava próximo do local onde ela... Puta, doutor, aquele homem azarado, hein? É um homem azarado, porque ele consegue parar. Um dia que a minha mãe, com o carro na frente da loja, aí ele pega uma garota de programa, tá perto da casa dela. Olha, desculpa rir, mas é que eu acho sempre muito interessante como essas coisas... Não estou dizendo que ele tenha matado ou não, e eu não tenho opinião formada sobre esse caso. É um caso muito controverso, é um caso muito, muito estranho na sua própria maneira de ser. Mas então eu vou tentando encontrar os elementos que colocam a história, eu ele. vejo assim, eu vou sempre analisar o que tem dentro do processo. Eu não vou ficar aqui me atendo a comentários da mãe, não, eu só estou trazendo... namorado, né, aquelas coisas, porque assim, ali... E eu vejo, assim, é um caso muito simples. Muito simples. Qual que é? Assim, ela morre por quê? Esse caso é muito simples, juridicamente falando é muito simples. Tem indícios? Tem. Ele estava no dia, no local. Tem essa questão do juiz falar, pô, será que foi? Porque há uma dúvida se foi ele ou se não foi ele. E isso eu não vou negar. E eu sei que o juiz também tem essa dúvida. Mas na dúvida... E essa dúvida vai fazer com que o juiz leve ele ao júri popular. Mas um júri popular, hoje, ele seria facilmente absolvido. Pela ausência de provas visuais e materiais. Por exemplo... A ausência total de provas e negativa de autoria. O celular dele, a Herb mostra ele onde? Mostra ele na cidade. Mas próximo Próximo. Próximo do prédio, do apartamento da Carol? Não tão próximo assim, não é na rua de trás, mas mostra... Tá na área? Na região. Mas essa região onde a Carol mora, ela era uma região assim, periférica. E é normal ele estar nessa região? Sem demérito nenhum, mas é uma região periférica, de uns apartamentos irregulares, você não tinha câmeras de segurança. Era um local bem perigoso. Não tinha porteiro? Bem perigoso. Não tinha porteiro, era um lugar que simplesmente você entrava, subia para os apartamentos. Então... Mas o apartamento dela não foi arrombado. Da Carol. Sim. Não foi arrombado. Não foi arrombado. Não foi nada roubado. Ela estava dormindo e dormindo ficou levando um tiro na cara. Então você vê que tem uma passionalidade aí. É uma pessoa que abre a porta, fecha a porta. Não sei se nem se fechou, não sei se deixou a porta aberta ou não. E aí eu te pergunto, quem tem a chave? Como que abriram? Não sei, ele não tinha... Se eles tivessem um caso, ele nega o caso, mas se eles tivessem um caso, isso foi mantido, ele teria. Se ele tivesse... Aí nessa linha... Sim, é muita coisa, eu entendo. Nesse iter crimes, aí nesse caminho do crime, ele teria... A polícia teria que comprovar que eles tinham um relacionamento, teria que comprovar que ele tinha a chave, teria que comprovar que ele abriu a porta. Mas o que você quis dizer me perguntando quem tinha a chave? Então, essa é a questão. Quem tinha a chave? Ela tinha um namorado. Teve outro namorado. Mas o namorado dela é provado, não é? Não, provado. Ele chega. Ele realmente estava... Ele chega e vê o corpo na cama, ela está seminuda, de camisola e tal. Ele chega e liga para a polícia. E aí no relatório está comprovadamente que... sei lá, você tem as formas. O Eduardo estava próximo da casa da Carol com uma garota de programa numa região que você falou que é perigosa. Não é perigoso você ficar no carro com uma garota de programa? Não, mas não naquela numa região perigosa? Não, na região que eu digo, mas fora dessa área perigosa onde ela morava. Então ele não estava próximo a ela. Ele estava na cidade. Isso, cidade. É como se
eu tô aqui na Avenida Paulista, de repente você Isso tá ali em no Sorocaba. Você tá ali na Avenida Pacaembu, você tá no estádio do Tá. Pacaembu, tá na feira do Pacaembu, pronto. Mas isso ela morre em Sorocaba. Sorocaba. Que é uma cidade grande. Opa. Então, por que ele tem que estar ali? Eu digo assim, não é também assim uma cidade pequena, que você tudo é o seu próprio redor, não tem muita lógica, muita É coisa longe. uma cidade frequentada E por ele há muito tempo. E esse lugar onde ele pegou essa garota de programa e fez sexo com ela, ele é um lugar comum? Porque geralmente quem faz uma vez faz várias. Seria uma coisa habitual. Ele sabia para onde tinha que ir. E ele, assim, era a habitualidade dele. E as garotas de programa confirmam que viam ele sempre lá? Então, assim, não foi ouvida nenhuma A polícia não foi atrás? Nenhuma dessas garotas. Nenhuma. A polícia vai atrás para confirmar o depoimento dele? Na realidade, a polícia está preocupada em mostrar que ele manipulava e controlava. Tudo era motivo, ele tinha um escritório muito grande, dezenas, centenas de processos. Aí a polícia encontra uma senha SIL, senha de um programa, SIL e K. E aí, logo abaixo no relatório, o delegado de polícia disse: Eduardo fazia questão de manipular ela através de um suposto sistema e tal. Por isso não conseguiu nem identificar qual é esse sistema. Se era um sistema de espionagem, se era um sistema do escritório. E aí, porque tem uma senha SILECA, que é SIL de alguma coisa, e K de Carol, sabe? Umas coisas assim. Então, isso está no processo. Então são essas deduções, porque a todo momento eles se preocupam em mostrar os prints das conversas, né, que ele tinha com ela, de que ele tentava manipular, que ele manipulava ela, que ele estava perseguindo. A polícia Que investiga... ele foi estudar na mesma faculdade, né? Veterinária. Ele sempre quis ser veterinário, do nada. Ele tem um negócio de agropecuária, né? Ele tem uma loja. Não, ele tinha um sítio, que inclusive foi tomado pela mãe, pela Elaine, criava búfalos. Então não é Búfalos? assim. Então uma coisa, não é assim, olha. Nossa, você viu que o Beto tá fazendo. Veterinária. Eu adoro minha gata, mas aí querer ser veterinário tá uma distância gigante. Sei lá, de repente, nossa, você viu o Beto tá fazendo contabilidade. Também não vai ser pra mim. Sabe, o negócio meio. Ó, o doutor Fábio, sabe o advogado? Ele tá fazendo. No caso dele teria lógica, é isso? No caso dele teria lógica. Agora, eu sei. Ele vai estudar na sala dela, né? Não, ele em períodos distintos. Mas eles não estudavam na mesma classe? Não, depois ele procura o coordenador para fazer a troca e consegue. Para ficar mais perto dela? Sim, para ficar mais perto dela. Ah, porque queria estar sempre com ela? Sim, porque ele queria estar sempre com ela. Ou seja, um chato. Porque ele gostava, no mínimo ele é um chato. No mínimo um chato. Agora eu sei que todo mundo vai falar. Porque depois que postei a questão vai falar do o quê? neto. A gente vai falar do neto. A gente já sabe que foi ele. Vai falar do neto. Ele foi ele mesmo. É o que eu falo. Do passado ele condena e o futuro pode ele não confirmar tem, a condenação. Mas esse futuro, quando a gente entrar, tá muito fácil. E são crimes, às vezes, até muito distantes sim. e não necessariamente confirmam o crime maior aqui, que é esse forte de homicídio. E aí todo mundo vai dizer, mas foi ele, não tem defesa. Porque eu não entendo tamanho... Ele é assim com todos os filhos da Carol, com seus próprios filhos, de ser tão em cima assim? Tanto é que teve esse problema agora de quando nós vamos falar daqui a pouco. Ele a natureza dele ser um pai tão grudento. Ele viu crescer. Tudo bem, mas gente grudenta é insuportável. Então, mas assim, uma menina que tinha 17 anos. Mas quando ela morre... Ela tá, assim, desculpa de eu falar até, assim, eu vou falar que, até em respeito à dona Elaine, era uma menina que estava numa linha para se perder. Como assim? Ela estava, 17 anos numa cidade grande, sabe? O tipo de amizades que ele relatava. Então, assim, aí eu falo por experiência própria mesmo. Eu tenho uma filha que está prestes a fazer 15 anos. Eu sei o nome de todos os amigos. Você fica de olho com quem sai, onde vai, quando atende o telefone, quem é. Então, assim, E era essa a preocupação que ele tinha com ela. Só que ela está indo um pouco mais além, porque ela já era um pouco mais velha, e as amizades que ela tinha, tanto que a invasão na casa foi em decorrência disso. Disso o quê? Quando ele chega na casa, posso falar aqui uma Que palavra? tá tendo orgia? Tinha uma orgia na casa. Mas orgia também não é crime. Não é crime. Agora, veja na ótica de pai. Você chegar numa casa onde sua filha está,
sabendo que ali aconteceu uma orgia e ela participou. E aí? Mas quantos anos ela tinha? Não era 17, não. Ela já tava, ela morre, Era- mas ela era já morre. maior. Beto, A maior se de fosse idade, né? 30, Mas o que esse homem tava em cima na casa dela? ele foi para falar com ela. Ela morava com ele? Não morava. Já não morava mais. Já não morava mais. E aí ele invade a casa dela, que é uma casa que a Elaine me explicou que é uma casa da Elaine e do Eduardo, não é isso? Exato, É uma casa casa deles. dos dois. Não é uma invasão, ele entra na casa porque a casa é dele. Sim, tudo bem, É, mas tem uma embora- pessoa morando. Você não pode entrar se tiver um inquilino. Eu entendo. por mais que seja Agora, minha ca- mas ela era menor de idade? Mas ela era menor de idade? Não nesse era, momento? não era. E tinha, talvez, 20, que tivesse 30. A preocupação dele seria a mesma, Beto. Como Gente, pai, mas ela gosta seria a mesmo mesma. dela. Aí você tem que olhar na visão, no olho do pai. Você está entendendo? E é essa visão, e aí eu sempre comento isso porque é o que todo mundo fala fora do processo. Pô, mas ninguém está vendo o lado dele como pai. É, mas... Ninguém está vendo que ele deu tudo para essa menina. Ninguém está vendo que ele criou essa. Pô, levou para viajar, levou isso. Mas por que também não falam que quando separou, ela isso eu não preferiu sabia. ficar com ele? E tem o Por que porquê... que ela relata que ele abusou dela e depois ela vai trabalhar com ele? Também perguntei isso Então é pra assim, Elaine. o pau que bate Chico bate em Francisco. Vamos lá, vamos colocar aqui. Por que só falam essa questão de... Mas Então, ela tem- faz um boletim de ocorrência. Você acha que ela faz esse boletim de ocorrência por quê? Porque Ela faz porque ela aí foi ele- manipulada por alguém? Não, manipulada não. Manipulada não. E pela mãe... Aí eu não posso falar, porque depois que a única vez que eu ouvi a voz Foi na entrevista que da eu mãe fiz. foi aqui Tá. no seu canal. Porque é o seguinte, essa foto que é uma foto de ele sentado na cama, se eu não me engano, tirado por ela, porque ele está ali, tem um pé, e inclusive a própria Elaine, eu pergunto para ela, mas como você tem certeza que é a Carol? Ah, porque é o pé da Carol. Eu falei, tudo bem, mas é o pé, não é o rosto. A gente também tem que imaginar, assim, foi periciado que é o pé da Carol, é aquele. Tem uma série de, assim, porque eu conheço o pé da minha filha. Eu falei, ok, mas não é assim Entendo. Eu Entendo o lado dela como mãe, mas eu como advogado a palavra dela não é confiável. Sim, Depois do que eu ouvi o que ela perícia, disse. você tem que Depois periciar. do que eu ouvi ela dizer aqui na entrevista, ela não é confiável. Lógico, com todo respeito, ela perdeu uma filha de uma forma brutal. Mas, assim, juridicamente falando, uma foto não vai levar ele para a cadeia do jeito que ela quer. Qual foi a última vez que o Eduardo conversou com a Carol? Foi antes No dela. dia? Não. No dia da morte? Não. Antes. Não é porque eles não estavam se falando? Não, já não estavam mais falando, já há um tempo. Já há um tempo eles nos Por falavam. quê? Porque por conta dessa questão dele ir atrás dela, não querer falar com ele, teve esse evento da casa, ela mudou para outra cidade e aí automaticamente eles se distanciaram. E eles não ficam... Eu não tenho uma coisa do cachorro, que ele quer dar um cachorro pra ela, e ela fala que não quer. Ele quer dar um cachorro, ela não quer. Mas assim, o contato, se distanciar é uma coisa, perder o contato com ela, ele jamais ia perder. Tá, Jamais. então a última vez que ele conversa com ela, a gente... É só pegar o celular dele pra ver. Sim. Que foi E periciado. tá os prints todos no processo, que ele quer dar um cachorro para ela, não quer e tal. Então, assim, tava desgastada essa relação desse cuidado dele com ela, já tava um pouco exacerbado aí, ela tava um pouco já meio de saco cheio disso, e aí foi distanciando, mas assim, ela sempre recorria a ele, sempre. Existem fotos da Carol de ela grávida. Todo mundo sempre aponta para o Eduardo como pai. Eu não sei nem se aquela foto foi juntada em cima, o que o Eduardo fala. Ela ficou grávida dele? O que ele diz disso? Não tenho conhecimento, Beto. Tá. Não tenho. Porque, assim, eu tenho a versão dele, que Ele para nunca mim fez eu nada. tenho que ver o que tem no processo. E fora do processo eu preciso da versão dele. Porque, às vezes, ele pode... Como pode acontecer. Foi você? Ah, foi. Tá, então nós vamos trabalhar desse jeito. Ah, não foi. Nós vamos trabalhar desse jeito. Tá, então, me conta a sua versão. Você pretende confessar ou você pretende negar? Ah, não, eu vou negar. Tá, mas qual que é a história? Porque às vezes a história ela é tão bizarra, que aí eu tenho que falar para o meu cliente o seguinte:
olha, não vai dar certo. Você vai sentar na frente de um juiz que tem 30 anos, 20 anos sentado naquela cadeira, julgando e sentenciando todo dia. É mais fácil você sentar, confessar e ele não pesar tanto na caneta. Então eu tenho a história dele e eu tenho a do processo. Em nenhum momento é mencionada essa foto. Ela, grávida... Tá. Não, só a porque foto talvez venha do aparecer futuramente, é bom você já saber. Porque também não tem comprovação. Se aparecer alguma fonte sua que já te deu a informação. Não, é assim, chegou pra mim umas fotos dela, eu falei, gente, primeiro que eu não sei se essa que tá circulando muito. Eu falei, primeiro que eu não sei nem se é ela. Eu só estou te fazendo essa pergunta porque é uma coisa que está circulando pelos WhatsApps da vida. Tá. Eu falei, segundo, que a gente não sabe se ela... É ela, tá, tudo bem. Ela ficou grávida, ela tá gordinha. Tem uma diferença muito grande. Terceiro, ela ficou grávida, ela ficou grávida e teve bebê, o bebê tá onde? Ah, não, abortou. Ué, mas então como é que sabe que é dele também? Ela tinha outros namorados, ela não era... Não tem. Eu falei, eu não posso virar e falar, a Carol estava grávida. Agora você entende a quantidade de suposições? Sim, concordo. Por isso que eu estou abrindo aqui, porque é uma coisa assim, para saber se ele já sabe disso. Nós vamos entrar numa questão agora... Você quer ir Não, mas a gente vai entrar a hora agora. que você quiser. Quando você entrar nessa questão, é assim, aí nós temos documentos, aí é diferente. Tá. Porque aí eu pego o telefone dele, levo num cartório, entrego no cartório que tem fé pública, olha, a senha é tal. Ele abre o telefone, ele vê o conteúdo e ele faz um documento chamado ata notarial e registra tudo. Opa, aí... Como que o Eduardo ficou sabendo da morte da Carol? Ele fica sabendo através de uma ligação. Alguém avisa. Alguém avisa. Ele vai ao velório, vai ao enterro? Não vai. Por quê? Não vai, Se ele era porque tão... era relação... Eu até entendo. Não seria de bom tom não ir. Né? Eu sempre falo isso. Até Suzane foi no do pai e da mãe? Sempre falo isso. Guilherme de Pádua apareceu ali para dar os pêsames para a mãe. Geralmente até se até eles, mas ele não vai... Ele não vai e ele não justifica o porquê não foi. Ele não tinha condições psicológicas de ir. E quando ele se viu apontado como... Quando ele descobre que ela morre por um assassinato? Ele fica transtornado. E aí piora a situação porque aparece quem? Porque palavras do delegado no relatório final de investigação. Todas as pessoas foram uníssonas em dizer que foi ele. Foi porque ele perseguia, foi porque ele foi estudar, foi porque ele estava na cidade, foi porque ele estava lá na loja de carro, mas ninguém fala, foi ele porque eu vi ele entrando e atirando. Não, a polícia, ela foi em uma só linha de investigação ou ela foi fechando linhas? Ela foi, assim... E bateu nele? Porque eu digo assim, os namorados foram investigados, foi investigado se foi um latrocínio, foi investigado se ela tinha alguém com ódio, porque se ela não foi roubada, na realidade, assim, com ódio. A princípio, o que acontece? Você, numa cena de um crime, isolou perícia, começa. Vai ouvir quem? Vão ouvir as pessoas mais próximas. Quem eram as pessoas mais próximas? Namorado, pessoa da loja, a faculdade onde ela estudava, e aí começa aquela pesquisa nas redes sociais, falou muito com tal pessoa, com um X, vamos ouvir essa pessoa. Ela estava na faculdade, o cara se matriculou, vamos ouvir o coordenador de classe, o representante de classe, vamos ouvir o coordenador da faculdade. Quando que ela entrou para fazer faculdade? Sim. Quando que ele entrou? Ele pediu para trocar de período? Como é que foi esse pedido dele para trocar de período para ficar perto dela? Então, e aí o círculo vai fechando. E aí o celular dela... O celular dela foi encontrado? O celular dela foi encontrado. E aí, pessoa, e a mãe, todas aquelas versões, prisão temporária decretada. Ele chegou a ser preso? 30 dias. Ao final de 30 dias numa prisão temporária, ela pode ser... Caiu. Ela pode ser convertida na preventiva, primeiro ponto. Ou você pode pedir uma renovação pelo igual período. Ou seja, mais 30. E aí ele fica mais 30. Só que ao final dessa renovação, que deu 60 dias, aí são duas possibilidades. Ou a conversão para preventiva, ou a soltura pelo exaurimento. Aquela coisa que não tem mais... Não tem mais. Tem que provar que você precisa ficar acabou. preso. Exatamente. Não fica preso aí até eu poder te provar que você vai ficar. E aí o que aconteceu? Abre a porta e ele vai embora. E até hoje está.
Não tinha prova nenhuma. Isso foi Tinha em só os- 2021, é isso? 21, isso. 2021, Você tinha, 13 então de ele novembro, fica né? 60, Ele fica 60 dias preso, 30, mais 30, não tem a conversão na temporada na preventiva, e aí ele sai pelo exaurimento. Por quê? Num primeiro momento, houve sim uma justificativa para fazer esse pedido de prisão temporária. Teve sim. Por quê? Pô, um monte de gente dando o mesmo depoimento, dizendo que ela tinha um padrasto que era isso, que era aquilo e tal. E aí pega essa pessoa com uma quantidade de depoimentos, com a condenação anterior. Vamos pedir aqui uma cautelar, vamos prender ele temporariamente. Até para que ele não atrapalhe as investigações. Ficou preso. Aí você não pode dizer que a polícia está sendo impedida ou atrapalhada, ou de repente tem algum obstáculo criado por ele, certo? Então, porque ele está preso. 30 dias. A gente precisa de mais um prazo aqui. Mais 30 dias. E agora? Há elementos para a conversão dessa prisão temporária na prisão preventiva? Sim, não tem elementos, não tem prova, não tem nada. Não tem o que garanta, o que embase essa prisão dele. E teve que sair da rua até agora. E os outros namorados da Carol não foram investigados? A própria família, nada? Na realidade, assim, investigados todos são. Mas vão caindo pelo caminho. Tá, e ficou só ele. Então E aí- foram outras e aí pessoas pensar. muitas, É porque às vezes você pega muitas. casos que a polícia botou aquele cara como culpado e vai botando a prova para fechar ele como Não, culpado. não, E não que as provas não. ou os indícios, os elementos vão levando aquela pessoa. O Bruno, namorado dela, atual, quando ela morreu, foi o primeiro. Apontado, mas O ele primeiro, estava pô, totalmente... foi o cara que chegou e viu. E, opa, peraí, vem cá você. Vizinho, E aí uma criança ouviu, né, o tiro. Eu ouvi um barulho muito, muito alto, muito forte e tal. Então, assim, a polícia pegou ele desde o início, e pegou para Cristo? Não. Houve um, o outro, e foi trilhando, trilha aqui, ouve aqui, fala ali. E aí decretou a prisão dele. Como ele estava, segundo ele, com uma garota de programa na hora da morte, se ele tem o carro dele passando pelas estradas, está dentro da narrativa dele. É tanto em pedágio como em radar. Não, está dentro da narrativa e está dentro da negativa dele também. Não, quer dizer, ou seja, está dentro da afirmativa dele, porque ele nunca negou que esteve lá. Sim, não, entendi. Porque uma coisa é ele falar, eu lá perto da casa dela, eu não, nunca. Opa, mas aqui seu carro. Mas ele nunca nega que esteve lá. E não foi em uma oportunidade, foram Entendi. várias vezes. Bom, se tendo julgamento, se ele absolvido for, esse é um caso que fica sem solução, né? Porque ninguém sabe quem terá O que acontecido com a Carol. o que você busca num processo desse lá no tribunal do júri? É provar a autoria. Sim. E diante de tudo que foi investigado, você tem um réu, um único. E se não conseguir provar que esse réu é o autor, Sim, ele é absolvido e aí um crime É o é que o que eu- você disse e fica sem solução. tento explicar para as pessoas. Eu falo, gente, não é porque a pessoa está lá no banco que ela tem que ser condenada. Se ela tem que ser provado. E cabe quem é o acusador provar que a pessoa é que mudou muito, né? Tá tudo muito esquisito hoje em dia. Você está falando, todo mundo aponta, mas isso daí não é assim que se aponta para uma pessoa. Mas aí vem, ele está lá solto, o Eduardo, e nós chegamos agora em 2023 com uma novidade de uma acusação do próprio filho dele contra ele. Já aí já não é mais a ex-mulher falando da enteada, Do próprio você está falando filho. do filho, o que aconteceu? Eu diria, olha, Beto, eu vou procurar uma palavra que assim, é de uma aberração tão grande, porque assim, quando o Eduardo me procurou, num primeiro momento, foi para tratar dessa questão de uma medida protetiva que ele recebeu de um oficial de justiça, tá? Na quinta-feira. Dia 10 de julho, segunda, 12, quarta, 13, quinta. Foi quando ele recebe a medida protetiva. E aí ele me procura. Depois eu tomei conhecimento desse caso da Carol, né? Ele disse, olha, eu gostaria também que o senhor ficasse também no caso... Você tem o conhecimento do caso da pedofilia com o neto. E aí ele pede para você ficar no caso da Carol, é isso? Isso, exato. Tá. E aí eu acabo assumindo esse caso da Carol. Pois bem, agora... E aí eu começo a conversar com ele. Primeiramente, o meu contato com ele foi num sábado à noite, por telefone. E
E aí ele me explicou mais ou menos, e aí começou a mandar documento e tal. Em resumo, na segunda-feira, no dia 17, eu fui até ele. Né? Fui conversar com ele e ele me explicou, olha, eu estive lá em Itapeva, onde o meu filho mora. Meu filho mora numa casa, eu estive lá, inclusive, na casa da mãe dele. Minha mãe mora numa casa de frente, mas é de frente mesmo. Basta atravessar a rua. Eu estive lá. Eu tenho um neto de 2 anos. Eu tenho um neto de 2 meses que acabou de nascer. Ele tem 2 filhos. Né? O neto mais novo, que nasceu agora, é do filho chamado Ricardo. E o Rodrigo, que é pai desse menino de 2 anos. Pois bem, ele sai daqui. A esposa do Eduardo trabalha numa rede de farmácias. Ela sai daqui de São Paulo. Eles saem no domingo à noite. Ele chega na madrugada de segunda na casa da mãe dele. Chega, dorme, acorda, vai lá. Aí ele vai lá e pega o filho, não esse que está acusando, o outro, com o netinho de 2 anos, com o neto de 2 anos, ele pega o filho, O neto de 2 o neto anos de e outro 2 meses, o neto de 2 anos, e aí está o Eduardo, a companheira do Eduardo, o neto de 11 anos da companheira do Eduardo, a mãe do Eduardo, e eles passam algumas horas juntos. Tem vídeos e vídeos e mais vídeos. Ele junto com, não só com o pai do menino de 2 meses, de 2 anos, brincando, conversando. Levou presente pro menino, tá lá brincando de bola, mas não sei o que. Pois bem, 2 horas da tarde ele deixa o menino na casa. Aí, vou embora, tchau, tchau, tchau. Deixa 2 horas da tarde na casa da avó. O menino, o neto de 2 anos. Fala, tô indo embora, depois fala, atravessa a rua e deixa ele ali. E ele volta, e ele é surpreendido com essa medida protetiva. Agora vamos lá. Isso nós estamos falando de segunda-feira, tá? Dia 10 de julho, 10/7. À noite, a mãe, que é a Suemi, ela relata. A mãe do neto. Mãe do neto de 2. Tá, a nora dele. A nora relata que o menino de 2 anos, à noite, estava meio introvertido e reclama de dor no bumbum. Segunda noite. E que não queria ficar perto do vovô. Porque o vovô fazia dodói. Palavras da mãe no boletim de ocorrência. Pois bem. Segunda noite, o que a mãe faz? Nada. Absolutamente nada. E aí, terça-feira, dia 11. O que a mãe... Isso, Eduardo, em São Paulo já. O que a mãe faz? Deixa o filho com o pai. E vai para onde? Para o centro da cidade com a mãe do Eduardo. Fazer compras. Aí eu digo de provas. Porque nós temos as imagens dela circulando pela cidade. Nós temos os comprovantes das compras que ela efetuou. Nós temos áudios da mãe desse menino para a mãe de Eduardo, obrigado pelas coisas. Então elas estavam na cidade. Só na quarta-feira, dia 12, por volta das 18 horas, a mãe vai numa delegacia de polícia e diz que o menino está dilacerado. Ou seja, tudo acontece no domingo? Não, na segunda. Na segunda. O menino reclama na segunda noite. Segunda no final do dia. Terça-feira não fazer nada. Vida normal. Na quarta-feira que vão à polícia. No final do dia. Detalhe maior de todos, que foi os documentos que nós fizemos, essa ata notarial. O menino está em casa com o pai na terça-feira, brincando de, como é que chama, aquelas motoquinhas? E na casa tem uma rampa assim, ó. Tem um vídeo, né? De uns 50 metros. E o menino tá lá com a motoquinha, brincando, pulando, correndo, não sei o que. O pai manda, o pai do menino, que é o Rodrigo, manda o pai, olha seu neto, que lindo, que... Eu ia te perguntar, se ele reclamou isso na segunda noite, a mãe não falou pro pai, não falou com o filho do Eduardo? Então, agora vamos lá nas nossas suposições. Sou casado. E aí a minha esposa está em casa. Aí ela chega e fala assim, olha, ele
Falou isso do seu pai, Não, do seu avô. ela vai e fala o seguinte: mãe, eu tô com o bumbum doendo, não quero ficar perto do vovô, porque o vovô faz dodói. Qual seria a primeira pessoa na face da terra que essa mãe iria procurar? Pro marido, o marido tá dentro de casa. Que além de tudo é o filho do autor. Opa, mas não, simplesmente a mãe nada fala, nada faz. Terça-feira, vida normal, vida que segue, bora fazer compras. Que é quando é feito esse vídeo do menino no Velotrol lá. Vídeos e várias fotos, Ah. Aí só na quarta-feira a mãe resolve levar o menino no Ele leva ao médico? leva no médico. Mas E o aí- médico particular. Não, na Santa Casa da cidade. Não, digo assim, não médico de pericial, não no ML para fazer exame de corpo de Não, delito. não. Vai no médico. Levou no médico. Aí foi na delegacia. E o fez- médico diz o quê? A gente não sabe ainda. Tem um relato da Santa Casa, é um documento que sei lá, aparentava vermelhidão, um pouco de assadura. Cara, mas o que a mãe relata no boletim de ocorrência Que ele tá dilacerado. é que esse menino não estaria andando Sim. na Que terça-feira. história do dedo? Exatamente, é isso que o menino relatou para a mãe e a mãe transcreve, Que eu vou- representando ele, colocou o dedo no menino e também introduz o pênis no menino. Mas como é? O menino fala que o vovô pôs o pênis? Não sabe. fala. Quem fala é a mãe. Mas como que ela sabe? O menino fala que não quer ficar perto do vovô. Não, isso que o tudo bem, vovô- mas como é que ela sabe se foi o dedo, se foi o pé? Isso não é um foi ela, legista que tem que foi falar? ela que... Não, ela disse. E aí o menino foi para o exame de corpo de delito, no ML? Aí começa o procedimento legal, requisição da Sim. guia do IML, pega e leva. Só que levou na quinta-feira, no IML, numa cidade de Itapetininga. 150 quilômetros lá da cidade deles. Isso já na quinta-feira. Então, assim, eu até conversei com ele no sábado. Minha primeira pergunta para ele, quando ele me ligou, e embora a companheira do Eduardo, posso dizer que a família dela, que eu conheço, que as filhas, o ex-marido dela, com essa questão desse bar lá, que eu sou sócio e tudo, nesse primeiro momento, a minha primeira pergunta que eu fiz para o Eduardo, eu falei, eu vou fazer uma pergunta para você. A depender da sua resposta, nem com você eu falo mais. Foi você ou não foi você? Porque às vezes a pessoa, nesse momento, a pessoa fala, fui eu por... Não fico, não. Mas aí é uma questão pessoal? Sim, minha. você não pega a casa de pedófilos. Não pego. Talvez quando eu comecei, talvez por uma questão de sobrevivência, talvez eu tivesse pegado. Hoje, Não precisa. podendo escolher um pouco, eu não pego. Sim. Não foi tal. Basta só a palavra dele? Não, deixa eu ver o que você tem que prove que não é você. Aí eu comecei a olhar, falei, aí não. Aí eu posso até, e assim, até conversando com a minha namorada em relação a isso, eu falei, olha, ele pode ter matado a Carol. Há indícios, não provas, há indícios. Agora que ele fez isso com o neto, não jamais. E o filho falou com o pai? O Eduardo falou com o filho Cara, dele? eu tenho umas mensagens aqui que o filho está mandando pro pai, e assim, escabrosas, né? Demonizando o pai. Então, assim, a relação de pai entre Eduardo e Rodrigo Não existe mais. não, acabou. Mas era acabou. uma boa relação. Acabou. Então, e ele... Prints e mais prints, ele sustentava tudo. Ele mora numa casa do Eduardo e depois que estava na casa 3 anos, ele falou de IPTU. Mas o que é IPTU? Eu nunca paguei IPTU. Ou seja, desse jeito. Agora, recentemente, quer dizer, a manutenção do menino, tudo é por ele. Fralda, roupa, leite, tudo é nas costas do Eduardo. E aí, recentemente, a mãe do menino, que é essa Suemi, mandou uma mensagem para o Eduardo, disse que o menino precisava fazer um tratamento de pneumonia, uma coisa assim, que tinha que tomar
18 injeções. Isso antes. Agora. Isso agora, depois de tudo? 10 dias antes do fato. Ah, sim, não. Digo isso antes Antes do evento. Dessa história. Isso. Você está querendo dizer que o Eduardo ajuda muito o filho e a mulher financeiramente, inclusive, é isso? Eu não vou usar a palavra ajuda. Mantém. Tá. Porque ajudar se ajudar de vez em quando. O que não... Uma coisa é você dar tudo e uma coisa é você ajudar. Não, concordo. Mas também não significa que a pessoa te ajuda, que ela, se o Eduardo fosse culpado, seja ser culpado, ele pode fazer o que ele quiser com o neto. Não, mas jamais. O que eu pergunto é se o filho não tentou falar com o pai, o que você fez? Porque eles têm uma relação. E ele teve essa oportunidade, porque pressuponho eu, ela ouviu e ficou calada. Na segunda, esse relato do menino. A gente não sabe como que eles... E aí na terça-feira, ele não está sabendo de nada. Porque se ele soubesse, na terça-feira, pô, ele ia falar, essas mensagens que ele manda hoje, ele teria mandado na terça-feira. Entendeu? Ele teria mandado na terça-feira. E aí o que mais me chamou a atenção, das mensagens que o Eduardo tem, porque tudo era motivo de pedir um dinheiro. Tudo. Ah, pai, o cara passou aqui na rua e vendendo um algodão doce, mas nossa, nós compramos um, ele queria 32. Você manda R$100. Ah, pai, ele passou o carro dos churros. A gente queria comprar um para ele, mas você sabe, né? Ele não quer um, ele quer 8, mano. Sabe? Então você começa a ver uma exploração em relação a isso. Nessa questão, o ponto X de tudo foi quando ela disse que o menino precisava fazer um tratamento, tomar 18 injeções. E aí a esposa, a atual companheira do Eduardo, trabalha em farmácia. Né? Farmacêutica. Ela falou, mas nem existe isso. Cada injeção, R$260. 18. Uma a cada 15 dias. Então, assim, é fato. E aí o Eduardo resolve também fazer uma divisão do patrimônio dele para os filhos. E aí ele pega um prédio, onde é o escritório dele em Pilar do Sul, passa para o nome do filho, o Ricardo, que é o que tem um neto de 2 anos, que também ele não dá nada, mas colocou um imóvel no nome dele. E o outro mora na casa que é dele, que ele é dessa casa, uma casa menor, mais simples. Mas esse aqui não perde um centavo. Esse aqui você mantém com tudo, mantém com o IPTU da casa. IPTU, água, luz, compra, mantém o menino com comida, com tudo. Aí ajudou a manter, tá mantendo. Você está querendo me dizer que é tudo uma invenção por conta financeira? Não tem, por causa dessas injeções? Não tenho a menor dúvida. Não tem. Num primeiro momento, o Eduardo suscitou até que seria até o envolvimento da Elaine. Eu li isso. De que o Rodrigo, o filho dele, estaria mancomunado com a Elaine. E ontem à noite, era tarde já. E eu falei, Eduardo, olha, a gente precisa estabelecer alguns limites aqui, tá? Primeiro que é domingo, eu não vou falar de processo domingo, tá? Vamos colocar um parâmetro. Só que assim, para com essa ideia de que tudo que acontece na sua vida, o seu algoz é a Elaine. Tudo. Você tropeçou na rua, pô, a Elaine mandou levantar a guia aqui para tropeçar. Não, para. Porque assim como o Eduardo cuidou da Carol, a Elaine cuidou dos filhos dele. Então, eles têm relação com a Elaine, não? Muita. Relação e contato. Os filhos dele. É porque ela foi mamãe, de alguma maneira, para eles. Inclusive, né? Hoje, eu saio daqui, vou direto para Itapeva, durmo em Itapeva para acordar, porque amanhã a dona Laíde, o Ricardo, mãe e filho do Eduardo, serão ouvidos amanhã na delegacia. Mas isso com relação ao evento do neto. Tá. E esse filho, o Ricardo, vai trazer muita novidade. Que é o irmão do pai do menino. É o irmão do pai do menino. Tá, é o outro filho. O outro filho, que chama Ricardo. O Ricardo está do lado do pai, é isso? Absolutamente. Completamente do lado do pai. Tá. E vai revelar muita coisa. Vai colocar o telefone dele à disposição do delegado, doutor Renato. Nossa, uma pessoa maravilhosa. Para periciar o telefone dele, para comprovar que isso é de fato uma armação mesmo. E já te adianto, não que tenha sido ela, mas acredito eu que tem envolvimento da Elaine, sim. Então você me falou que para de achar que a Elaine tenha tudo a ver. Mas assim, para tem de prova?
Opa. Você tem prova de que seria envolvimento com a Elaine, por quê? Aí assim... Mas o que ela ganha com isso? O telefone, ela quer justiça. E ninguém tira da cabeça dela, ninguém nunca vai Ela tirar. tem razão de que justiça ela, pela filha. que é o Eduardo O autor. preso pro resto da vida. Isso é o que ela quer, isso ela já demonstrou. Agora, nessa questão, palavras do Eduardo, pelos prints das mensagens que ele mandou para mim, inclusive do celular do filho dele, Ricardo, há sim uma conversa entre Rodrigo e Elaine. Agora, que tipo de conversa é essa? Aí Tem que ser periciado. Seria leviano da minha parte dizer o tem teor. que ser periciado e investigado. Tem que ser periciado. Se isso foi inventado para macular a imagem do Eduardo, bem agora, porque agora tem alguma... Sobre a Carol tem uma audiência agora, não tem? Sobre a Carol não tem mais. Sobre a Carol está só esperando essas diligências do Ministério Público, que o Ministério Público pediu. E aí o Ministério Público faz uma última acusação, nós fazemos uma última defesa e já vem a decisão. Mas não tem audiência, não tem mais... Acabou. Agora é tudo papel, é isso? Tudo papel. Tá. Presencial agora, se tiver, só o júri popular. Porque dentro dessa estratégia, dentro do que vocês estão trazendo aqui, a estratégia seria o quê? Macular a imagem dele para ferir por outro processo. Olha, nada como um avô pedófilo para confirmar um cara que estuprou a secretária lá atrás de 17 anos, ele pode sim ser... É aquilo que eu falei, o passado condena, o futuro confirma, para que esse presente aqui da Carol Pasquim seja colocado ele pode sim... Uma pessoa começa e mata, é isso? Essa questão agora... Construção de personagem? Essa construção de personagem eu vou falar lá do Tribunal do Júri, mas nesse primeiro momento agora, traçar essa linha de um personagem, traçar esse perfil, não vai influenciar o juiz. Ele, com esse processo dele agora, já virou um processo. Esse do Neto, nós não estamos nem falando de um inquérito policial. Já tem um fórum, já está no fórum, já foi aforado, como a gente fala, já tem um número de processo e agora a delegacia está... vai colher os depoimentos, vai ter um relatório final e ele vai responder um processo por estupro de vulnerável. Agora... Esse processo, eu posso usar esse processo para formar, para esse juiz, informar para esse juiz. Lá no júri. Não, aqui não pode. Mas se constrói Não, aqui, nesse juiz que vai dar essa sentença de pronúncia para ele, ou impronúncia, vai mandar ele ou não para júri. Neste momento não, mas lá no tribunal sim. Também não. Mas como não? Você não pode Vamos lá, organizar e falar, e olha, esse homem também pedofilizou o Neto. Vou te explicar por que não. No júri, você pode traçar um perfil? Você pode traçar. Agora, o promotor pode falar que ele tem uma condenação anterior? Pode. Posterior, não? Ele pode entrar no mérito dessa condenação anterior? Não pode. Peraí, ele pode falar que ele teve uma condenação anterior. Eu sou o promotor de justiça. Mas ele não pode falar o quê? Eu sou o promotor de justiça, estou explicando para os jurados. Eu posso falar, olha, inclusive é uma pessoa que não é mais primário. É uma pessoa que tem antecedentes criminais, mas eu não posso falar para os jurados. Olha, ele já foi condenado pela prática do crime de pornografia. Não pode? Não pode. Não pode. Nem o futuro, então. Piorou o futuro, porque ele vai estar respondendo. Então o que é vingança? Não entendi. Então é vingança tudo isso que está se fazendo Eu vou comprar a tua ideia agora só para fazer a pergunta. Não estou dizendo que eu concorde. Tendo a Elaine e o filho se juntado para macular a imagem do Eduardo, não tem nada a ver com o julgamento da Carol, não vai poder ser usado. Achei que pudesse. Não vai porque lá... Vamos supor agora que o juiz manda o Eduardo para júri popular, certo? Tá. Lá o promotor vai poder dizer que ele tem uma condenação anterior? Pode. Mas não sobre o que é, não. Exato, perfeito. E nem no futuro. E essa do futuro você não pode nem mencionar. Olha, inclusive ele está respondendo... Porque está respondendo. Então, já que não vai ajudar no julgamento da Carol, agora eu entendi sua pergunta. Motivo seria o quê? Vingança? Então, você tem duas vertentes. Primeiro, pode ser uma vingança. Segundo, você pode ter um entendimento porque a Elaine também tem um advogado nesse processo. Sim, eu já até convidei ele para dar uma entrevista. Inclusive, também. Quando a gente entra num processo, e eu tenho um processo que eu sou assistente de acusação, então quando eu entro eu vejo, e se eu fosse o advogado da outra parte, o que eu faria? Então você sempre pensa, e se eu estivesse do outro lado, qual seria a estratégia? Então, ele sabe, o advogado da Elaine, mais do que nunca, ele sabe que o conjunto probatório nesse processo da Carol é fraquíssimo.
E ele seguramente, assim, acredito eu, parto do pressuposto que seja um advogado Não, muito competente. Eu conversei com ele pelo competente, telefone, né? e assim, e quando a gente fala em competência do advogado, é chegar e falar para o cliente, olha, as suas chances são mínimas, tá? Porque o nosso problema como advogado, qual que é a função do advogado? Resolver o problema ou mitigar o dano. Você está entendendo? Agora, eu acredito numa outra possibilidade. Olha, vamos arrumar um novo problema para ele, porque desse da Carol ele vai sair pela porta da frente. Entendi. Não, é até vingança Entendeu? mesmo. Já que eu não vou poder. Já que eu corro Já que eu não pego lá, eu pego aqui. Eu quero. Já que eu corro risco de lá, vamos garantir o do outro lado. também. Alguma coisa a gente tem que garantir. Tá. Agora. O Eduardo está como essa história? Ele vai ser Juridicamente? preso, não vai ser preso? Preventivamente, temporariamente? Vou Quais os falar aqui meios? dos 3 processos que ele tem. Um, ele foi condenado, que é aquele da pornografia infantil, do armazenamento. Ele Tá. já foi condenado, fechado, semiaberto. Hoje ele está terminando Ele foi condenado há quanto tempo? 6 anos. Tá. Bastante tempo. É a pena mínima, tá? Só para entender. Porque na época dessa condenação, ele era primário e de bons antecedentes. Então a condenação dele foi na mínima, então ele está terminando de cumprir no regime aberto. Da Carol, está respondendo em liberdade. Se for pronunciado, se for dada uma decisão de que ele vá para a júri, dessa decisão ainda cabe um recurso. Então, quando sair essa decisão, olha, o padrasto, como todo mundo chama, ou o Eduardo, vai a júri popular. Não é certeza. Por quê? Porque ainda cabe um recurso. Depois desse recurso, um único recurso. Chama recurso em sentido estrito. Depois desse recurso, se não confirmar a decisão, aí ele vai para a júri. Então, ele está aguardando em liberdade, sentença de pronúncia. Dessa sentença cabe um recurso, vai a júri. Se for condenado num júri, se acontecer e for condenado, como ele respondeu em liberdade, ele tem o direito de recorrer em liberdade também. Essa é a situação no processo da Carol. Tá. E esse do Neto acabou de iniciar, ele ainda não está respondendo um processo, ele ainda não é réu num processo, não tem uma denúncia oferecida contra ele. O que tem um inquérito policial que está apurando e ouvindo as pessoas. Ao final desse inquérito policial, é feito um relatório, que é o relatório final, onde o delegado vai dar a opinião dele, a opinião jurídica dele sobre o caso. Eu acredito muito que aí o delegado pode indiciá-lo nesse crime e aí posteriormente ele será denunciado. Eu acredito que diante do conjunto probatório, de tudo que nós apresentamos de provas até agora, e aí eu não posso falar provas, porque prova, para ser prova, ela precisa passar pelo contraditório, pela ampla defesa. No inquérito policial você tem elementos. Tá. Então, você, diante de todos esses elementos, com depoimento amanhã da mãe do Eduardo, do filho do Eduardo, depois vai ser ouvido o pai do menino, que é o Rodrigo, a mãe da criança. E aí tem o laudo também para vir. O laudo do IML. Do IML. Mas esse é o físico, não vai ser feito com psicólogos? Também vai ser feito uma oitiva dessa criança, um depoimento especial. Tem que ser, por ser criança, tem um parâmetro para você, através de uma psicóloga. Então, acho que diante de tudo isso que acontecer, eu acredito que esse inquérito vai chegar na mão do Ministério Público. O Ministério Público não acredito que vá. Não acredito. Assim, olha. A gente sempre fala, olha, cabeça de neném, fralda de neném, cabeça de promoção, nunca sabe o que sai. Mas eu não acredito que isso vá para frente. Mas é uma luta muito grande, porque simplesmente parou, né, a vida dele. A gente estava em vias de ser expedido um mandado de prisão contra ele. Ah, sim, foi, mas saiu ou não? Não, ainda não. Um mandado de prisão contra ele em relação a essa questão. Né? E um mandado de prisão hoje impactaria nesse outro processo lá de 2017, daquele da pornografia. Porque ele está em regime aberto. E uma das condições para você estar em regime aberto é não cometer um novo crime, entendeu? Então tem toda ainda bem que ele está em aberto no incondicional, né? Senão ele perderia todos os anos que ele ficou solto. Aprendi, viu?
Tá vendo? Eu também aprendo. Livramento Eu condicional, você aprendo, perde vou todo o lapso aprendendo. cumprido, Doutora Solange Beretta tem me ensinado muita coisa aqui e os outros advogados como você que vem aqui também. Às vezes é muito complexo e tem uma coisa toda da lei, porque está solto, porque está preso. Eu praticamente não gosto de regime aberto, eu como cidadão, aquilo que a gente já conversou, mas já que está dentro, eu achei interessante Essa é a regra do jogo. A diferença entre condicional e aberto. Ele agora está solto, está esperando isso, pode sair qualquer hora algum novo mandado de prisão? Olha, É esperado? Vocês esperam isso? eu não descarto a possibilidade. Não descarto. Não descarto a possibilidade. Até porque é o que você disse. Ele tem um antecedente. Tá? Esse da Carol a gente não pode nem mencionar, porque é um processo que ele não tem decisão contra ele nenhuma decisão contra ele. Você não tem um mandado de prisão, você não tem uma sentença, você não tem uma decisão de pronúncia, você não tem absolutamente nada. Ele está respondendo um processo em liberdade. Okay? Mas ele tem um antecedente em relação ao de 2017. Esse é o primeiro ponto. E agora, com esse novo, envolvendo o neto, com esse relato da mãe, então eu não acredito, talvez numa prisão temporária. Por que eu acredito numa prisão temporária, Beto? Porque ele é uma pessoa muito conhecida na cidade. Naquela região ele mora hoje na Praia Grande, é isso? É, isso, na Praia Grande. Só que na região de Itapeva, naquela região do interior, ele é muito conhecido. Ele é muito conhecido. Então, e qual é o pressuposto para você pedir a temporária de alguém? Para que a pessoa não atrapalhe as investigações. Tanto que o delegado, eu tenho até... Foi marcado na sexta-feira, mas por um compromisso que eu tive, não consegui ir até lá para que eles fossem ouvidos. Mas eu até pedi para que ele, Eduardo e a companheira fossem ouvidos na Praia Grande. Que nem se deslocassem para lá. Até para não ter aquela coisa de que ele está circulando na cidade. Entendeu? Porque de repente ele está na cidade, o filho vai lá e olha, meu pai veio aqui e tal. Então, para evitar qualquer tipo de problema, nem na cidade ele vai comparecer. Ele vai prestar o depoimento dele, mas através de uma carta precatória lá na Praia Grande. Ah, vai ser assim então. Ele não vai precisar. Não vai. A mãe dele está doente e quer vir para Barueri, para um apartamento em que a esposa, a atual companheira do Eduardo, tem. Ele não vai buscar. Quem vai buscar é a companheira do Eduardo, ou ele vai designar uma pessoa para buscar a mãe para trazer para Barueri. Então, por orientação minha, não pise na cidade. O Eduardo tentou falar com o filho? Quando ele soube de toda a história? Minha orientação para ele, bloqueia. Porque você tem uma medida protetiva, e na medida protetiva está dizendo que você não pode se aproximar, você não pode manter contato por ele, por qualquer meio, inclusive mensagem, e-mails, WhatsApp, etc. Não pode. Então, melhor saída. Bloqueia. Como está a mãe do Eduardo, a bisavó das crianças? Porque se mora na frente, além de tudo, e parece que tinha uma boa relação. Se na terça-feira, inclusive, eles estavam, a mãe do menino e a bisavó estavam passeando pela cidade. A mãe do Eduardo, assim, está péssima de saúde. Salvo engano, ela tem 73 anos. Nossa, super nova. Nova, lúcida. Não, quantos anos tem o Eduardo? 54. Tá. 54. Teve lá com 18. Agora, a mãe do Eduardo, super lúcida, super ativa. Não, 73 anos é novíssima. É nova, uma pessoa nova, gente. E ela não tá... Hoje, ela não sai no portão. Porque se ela sai no portão... Cara, é assim, ó. Se ela sai no portão, eu vi a outra. Não tem como... Ela não tem medida protetiva. Ela não tem. O neto tentou falar com ela? Não. Falar, olha, meu pai fez isso. Não tentou. Para de falar com meu pai. Ele tentou trazer, nem com o irmão. Não. E ela também não foi até lá. Não foi até lá para falar. Nem e a casa que eles moram hoje, salvo engano, eu acho que ou é do Eduardo, ou o Eduardo deu para a mãe, mas é assim, tá do lado do Eduardo, porque a mãe tá do lado dele, tá todo mundo do lado dele. As duas pessoas que estão contra são os pais da criança. Mas a mãe do Eduardo, inclusive, vai colocar a casa para vender. Vai tirar o filho da casa. O neto? O filho com o neto, com nora, com tudo. Ele falou, eu vou colocar... o Eduardo? Vai sai da minha colocar. casa. Ele falou, não é vingança, assim, mas
é o que eu acho mais certo fazer nesse momento. Gente, aí é uma questão trancou, das relações. Você, fechou a torneira. Se a gente não é mais amiguinho comigo, você não vai mais brincar. Tem uma situação dessas. Faz parte da vida. Isso é uma questão do que você... e também eu acredito que se o pai e a mãe do menino tiverem razão, não é também uma casa que fariam eles pararem. Então você tem tanto de um lado quanto de outro. Você fala assim, não, pelo meu filho não é uma casa não que eu vou parar de lutar pelo meu filho, porque o meu pai fez isso com ele. Exato. Assim como o pai, ele também não é obrigado, se ele inocente for, de ficar bancando a pessoa que está te atacando. Aí é uma questão da família, da lógica deles, eu não caberia. Já está em trâmite isso. Já está em trâmite, porque ele falou, olha, eu sei que tem meu neto, amo de paixão, mas a chance, a possibilidade / probabilidade de eu ver meu neto de novo é praticamente zero. Não, zero. Primeiro porque você tem uma medida protetiva. Depois você tem um processo. Doutor, temos aí muitos processos, Eduardo, para conversarmos em breve. A gente precisa entender a Carol, quando sair o resultado, você já está sempre convidado. Sim. A gente já pode começar agora a deixar você marcar toda semana, que tem muitos casos e muitas coisas. E a gente também pode conversar em breve também sobre essa história do... Qual dos dois você acha que sai primeiro, a resolução? Se ele vai para o júri pela Carol ou se ele vai... É o seu processo do Neto anda? O da Carol tá em vias de sair. Tá saindo mais rápido? Tá, porque tem aquela questão, né? Estava um pouco apagado por conta da demora, só que aí veio a audiência de instrução, o depoimento dele, a mídia em cima, e aí o assistente de acusação, então... O que pode demorar é pós-pronúncia. Se o juiz pronunciar, com certeza, ele solto, porque esse recurso, que chama recurso indecito, ele demora bastante para julgar. Demora 8, 9 meses. Agora me pede, que recurso é esse? Se o juiz disser, olha, você vai para júri popular. Tá. Dessa decisão cabe um recurso. É isso que vai ser mais rápido. Esse vai ser mais rápido. Tá. Daí se ele falar, você vai para júri popular, você pode entrar com esse recurso. Com esse recurso de distrito. Que significa o quê? Não, revisa aí. Tentar reverter. Revisa porque não é não. Só que aí demora 8, 9 meses, às vezes 1 ano. E aí a decisão volta e isso o processo para, não anda. Por isso que demora tudo tanto assim? Porque esse processo, a decisão dessa revisão, que é no tribunal, ela pode dizer o seguinte, não, o juiz está certo, ele vai para júri. Aí ele tem que ir para júri. Ou... pode falar, não, ele está absolvido, e absolver ele. Por isso que você não pode... Aí se ele absolver, o promotor também pode entrar, ou a acusação pode entrar e falar, não pode estar absolvido. Se ele pronunciar, eu entro com recurso. Se ele absolver, quem entra é o Ministério Alguém deve Público. ser... O assistente de acusação pode entrar? Também. Se o promotor não quiser entrar? Também. Opa. Pode, é independente, tá. Pode. Tá. E assim... E o promotor pode ele pedir para não ser acusado? Não ser pronunciado? Pode. Ele ainda tem que dar a sua avaliação final? O Ministério Público, a gente... Todo mundo acha, e na verdade é o Satanás de pessoa. Mas nem sempre. O quê? O Satanás de pessoa. Eu digo assim, só que às vezes o Ministério Público, tipo assim, ele fala... olha, promotores, é o fiscal da lei. É o fiscal da lei, mas isso eu converso... Só que aí ele, num processo, ele pode olhar e falar, aqui de fato está certo, está comprovado que não foi ele que está... Então, eu, promotor, estou pedindo... Eu converso muito sobre isso com os promotores, com entrevisto. São pessoas também muito... muita categoria também no seu serviço e tal. Demais. E eu converso, eu falo isso muito. Se vocês são os fiscais da lei, vocês não são aquela coisa... Nos Estados Unidos que você é eleito... Condenar qualquer Eu tenho que condenar custo. porque eu tenho que mostrar números de condenação. E eles concordam comigo. Tanto que muitos deles me mostram. Olha, para vários casos, eu peço o arquivamento, sabe como é que fala? Só que também me explicam que vários dos casos, quando uma investigação muito bem feita, já chega com arcabouço muito forte a denúncia. E aí não resta... Que aí não precisa, ele não vai ter... Tudo que é muito bem feito vai. Porque até o próprio delegado pode arquivar o inquérito, não pode? No caso assim, não foi o Fábio que matou o Beto. Aí ele pode falar o seguinte, eu não vou indiciar ele. Não vou indiciar porque esse caso ainda não tem um autor conhecido. Eu já tive situações... O Fábio não é. No Ministério Público, no Tribunal do Júri, o promotor chegar e falar para o juiz, para os jurados, olha, vocês estão aqui para julgar, mas eu
não tenho como pedir para vocês... O promotor pode pedir eu não posso pedir para vocês condenar, porque não foi provado isso. Aí pede para absolver. Cara, ele pede para absolver, ele tira completamente o seu trabalho no júri. Porque você vai lá e fala, olha, o promotor veio aqui, explicou... Não, porque ele é o fiscal da lei. Ele é o fiscal da lei. Ele não é obrigado a condenado pela condenação do horror, que nem no Japão, que tem que condenar. Não. Então, eu acredito muito assim, no mundo democrático, acredito que a verdade e a lei tem que ser estabelecida, principalmente nesse momento. Nesse primeiro momento aqui, Beto, eu acho que ele vai à júri popular. Não, você porque tem muitos indícios. Que tem os indícios. E o promotor vai pedir. Os elementos. Os elementos. Tem muitos elementos. Então, e o promotor, com esses elementos, vai falar, não, vamos lá para o tribunal. E aí vai caber lá. Vamos resolver essa parada lá no júri. Aí... Então vamos aguardar. Então, e se ele for confirmado que ele vai à júri, você vai entrar com recurso. O recurso está durando 1 ano. Botar... Então, tendo julgamento... Havendo júri popular, será em 2024. Não vai ter neste ano já nenhum. Tá bom. E no final do ano que vem, né? Em agosto, vamos pegar agosto. Não, pode sair lá para junho. Exato. Porque daí aprovar tem que ter pauta. E nisso o processo fica parado, porque você não sabe se é para mandar para júri ou não. Então esse juiz faz o quê? Congela. Trava. E aí espera essa decisão voltar para saber se vai ou não. Bom, doutor, fica o convite para o Eduardo, se ele quiser dar uma entrevista. Sim. E a gente conversa em breve de novo sobre todos esses casos. Maravilha. Obrigado mais uma vez. É um caso que as pessoas... Foi um caso que eu estava te contando. Foi um caso que eu mesmo conheci pelo canal. Eu não era um caso da Carol Pasquim que eu conhecesse. Não era uma Tatiana Spitz. Mas aí eu entrevistei a Elaine e deu uma coisa assim, esse caso. Porque eu mesmo me surpreendi muitas vezes. Quem assiste a entrevista me percebe me surpreendendo, porque era um caso que eu não tinha... O que eu tive de conhecimento foi que eu consegui pesquisar na imprensa. Não tinha saído com o processo agora. Então, muito obrigado pela sua entrevista. E a gente se vê daqui a pouco, com certeza. Um abraço. Obrigado.